Bom dia, turma. Hoje vamos estudar um pouco sobre as células eucariotas. Espero que vocês aproveitem essa aula. Vamos lá. O capítulo desta aula é a organização celular. Continuamos com este capítulo. E o tema específico são as células eucariotas. Bem, mas o que são as células eucariotas? Células eucariotas são aquelas que possuem presença de membrana carioteca que envolve o material genético da célula, que é o DNA, e também a presença de várias organelas membranosas no citoplasma. Olha essa imagem então. Aqui a gente tem a membrana plasmática, no centro a gente tem o núcleo e várias organelas membranosas. A carioteca é justamente a membrana que forma o núcleo, né? É a membrana que envolve o material genético, que é o DNA que está dentro do núcleo. Aqui numa imagem, aqui deste lado, uma imagem específica do núcleo. Bem, portanto, esta célula é uma célula que é rica em membrana, né? Morfologicamente falando, a gente fala o seguinte: o citoplasma ele é envolvido pela membrana plasmática e o núcleo envolvido por uma membrana chamada de membrana carioteca, que é o tal do envoltório nuclear. Nessas imagens aqui em cima a gente consegue ver uma célula eucariota animal, com o seu núcleo aqui, e uma célula eucariota vegetal com o seu núcleo aqui. Aqui a gente já consegue ver que, apesar das duas células serem células eucariotas, elas têm algumas diferenças, né? Cada compartimento, né, dessa célula, cada estrutura membranosa dessa célula tem uma função diferente. A gente vai ver nessa aula de hoje algumas dessas funções básicas, né, dessas estruturas membranosas, além de ver um pouquinho sobre as diferenças entre a célula eucariota animal e a célula eucariota vegetal. Bem, agora tem a imagem aí de uma célula eucariota vegetal. Vamos ver aqui, ó. Toda célula eucariota, portanto, tem o núcleo, o material genético que fica aqui dentro, a cromatina, uma região mais corada que é o nucleolo, porque é uma região de intensa atividade de síntese de proteínas, e envolvendo todo esse material uma membrana, né, que é a membrana nuclear ou carioteca. Do lado de fora, a gente tem várias organelas membranosas. A gente tem retículo endoplasmático, a gente tem complexo de Golgi, mitocôndrias, cloroplastos, vacúolos, tá certo? Agora, esse espaço entre a membrana plasmática e a membrana nuclear, todo esse espaço onde ficam essas organelas aqui, é chamado de citoplasma. A gente vai ver daqui a pouquinho um pouquinho sobre eles. O que é que existe na célula eucariota vegetal que a célula eucariota animal não possui? Olha, principalmente a célula eucariota vegetal possui uma parede celular de celulose, uma estrutura rígida que protege a célula, dá forma à célula, e possui cloroplastos, que são estruturas onde se encontra um pigmento clorofila, que é responsável pela fotossíntese, né, dos vegetais, e um vacúolo grande. Normalmente esse vacúolo ele é tão grande que ele é central e normalmente ele é maior que o núcleo da célula. Isso em células eucariotas vegetais. Veja bem agora na célula eucariota animal. Na célula eucariota animal, a gente já não tem aquele vacúolo grande. Pode existir o vacúolo, mas o vacúolo é pequeno, tá certo? Existe na célula eucariota animal, pode existir estruturas de locomoção, como flagelo, cílios, prolongamentos da membrana plasmática, como as microvilosidades, que faz com que a célula aumente a sua superfície de absorção.
Ela não possui cloroplasto, né? Não possui parede celular, tá vendo aqui? Mas é uma célula típica, né? Tem a membrana plasmática, tem o núcleo, né? A carioteca aqui envolvendo a cromatina, que é o DNA, mais o nucleolo, que é a região de intensa síntese de proteína, né? Então você vê que é uma célula típica com ausência dos cloroplastos, da parede celular, tá? E do vacúolo muito grande, tá? Bem, um pouquinho do conceito, né, sobre o que é o citoplasma. Então, o citoplasma é essa região que eu falei que fica entre a membrana plasmática e a membrana nuclear. É constituído pela matriz, tá? Que é basicamente a água com uma quantidade grande de substâncias dissolvidas, as organelas e vários depósitos, tá? Que organela que fica no citoplasma? Olha, fica lá mitocôndria, retículo endoplasmático, aparelho de Golgi, lisossomos, peroxissomos, todos esses aí envolvidos por membrana. A matriz citoplasmática é essa água, né? É uma espécie de líquido, na verdade, que fica imerso todas essas organelas aí. O que é que tem nesse líquido? Contém água, íons, aminoácidos, precursores de ácidos nucleicos e várias enzimas. Além disso, no citoplasma ficam microfibrilas, né, de actinas e tubulinas, que vai dar origem a uma outra estrutura que é o citoesqueleto, que a gente vai ver um pouquinho na frente. Bem, a membrana plasmática, que é isso que envolve a célula, é a parte mais externa do citoplasma. Olha a espessura, tem cerca de 10 a 7 nanômetros. Então, é uma estrutura muito fina, muito fininha, né? Basicamente, ela é formada por uma bicamada fosfolipídica. Então, você tem uma bicamada, uma camada dupla, dessas estruturazinhas aqui que são os fosfolipídios. Parece uma cabecinha com duas perninhas, tá vendo? Uma região hidrofílica, que é essa redondinha, e uma região hidrofóbica, que é essa pretinha envolvida pelo amarelo. Além dessa bicamada fosfolipídica, ainda possui imersos nela proteínas, e em algumas proteínas ficam aí ligadas alguns carboidratos, né, alguns glicídios aí. É isso que envolve a célula e é disso que é feito as organelas celulares, organelas membranosas celulares. Bem, a mitocôndria é uma organela esférica, um pouco alongada, né? E a principal função dela é a produção de energia, né? Ela libera energia que vem da bioquímica, né? Das reações bioquímicas dos ácidos graxos e da glicose, tá bom? Agora eu coloquei o retículo endoplasmático e o ribossomo. O retículo endoplasmático tem dois tipos. Tem o retículo endoplasmático liso, que tem função de transporte de algumas substâncias e produção também de lipídios, e o retículo endoplasmático rugoso ou granular, que é responsável pelo transporte e síntese de proteínas. Os ribossomos já não são organelas membranosas. Os ribossomos são estruturas formadas por subunidades proteicas. Essas subunidades proteicas aí formam essa estruturazinha que é muito pequenininha que tem dentro da célula, cuja função é a síntese de proteínas. Então, para que a célula sintetize proteínas, necessariamente você precisa ter ribossomos. Lembrando que o ribossomo, além da proteína, possui também um RNA, que é um ácido um ácido ribonucleico associado a essas proteínas aí. Endossomos e aparelho de Golgi. Endossomos é um compartimento que recebe material da pinocitose. A gente vai ver um pouco mais para frente que é um movimento celular que leva para dentro da célula partículas externas, né? E o aparelho de Golgi que armazena, separa e direciona tudo aquilo que é produzido dentro da célula. Os lisossomos e os peroxissomos são estruturas que são responsáveis pela digestão intracelular. Os lisossomos, dentro dele, ficam armazenadas enzimas, e nos peroxissomos também enzimas, só que enzimas oxidativas, né? Elas vão fazer a digestão intracelular.
O citoesqueleto é super interessante, é o esqueleto da célula, né? Ele estabelece, modifica e mantém a forma da célula, é responsável pelos movimentos, né, de contração, de formação de pseudópodes, né? Todos os movimentos, tanto internos quanto externos da célula, são promovidos pelo aumento ou diminuição do citoesqueleto. E ele é formado basicamente por microtúbulos, filamentos de actina e filamentos intermediários. Em uma outra aula a gente vai ver isso também com mais detalhe. Aí uma imagem que é super interessante do citoesqueleto, né? Então repara que aqui você tem a região do núcleo, a região do citoplasma e na extremidade a região da membrana plasmática, e a gente vê que tudo isso tem um emaranhado de estruturas proteicas que fazem o arcabouço celular. E por último o núcleo, né? O núcleo contém os cromossomos, né? É separado por membrana dupla, que é a carioteca, que nós já vimos já. Dentro fica o material genético, o DNA, que é a cromatina, é um material genético associado a algumas proteínas. E essa região mais corada, chamada de nucleolo, que é uma região de intensa síntese de proteínas, principalmente proteínas que vão se associar ao RNA mensageiro para fazer, né, para sintetizar os ribossomos. Bem, eu deixei para vocês aqui um vídeo chamado A Vida Interna da Célula. É um vídeo feito na Universidade de Harvard. É super interessante. Ele mostra aí vários processos que ocorrem internamente numa célula. E agora que terminamos, é muito importante fazer todos os exercícios disponibilizados na plataforma, né? E também ler o capítulo do livro e fazer as atividades do livro, né? Lembra que o livro lá está cheio de atividade bacana. Lembrem que as dúvidas devem ser colocadas durante a nossa aula online. Então, um abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.